Graças a Deus. Deus abençoe a tua vida, o teu lar. Seja agradecido ao Senhor Jesus. Glorifique a Deus. Vamos estar aqui meditando na palavra de Deus nesse dia abençoado e maravilhoso. Vamos falar um pouco da ressurreição de Cristo. Lá em João capítulo 20, fala que quando o Senhor Jesus, a morte de cruz, a qual ele mesmo falou que ao terceiro dia ia ressuscitar. E o Espírito Santo colocou algo no meu coração, que quando o Senhor, a morte de cruz, quando ele padeceu para fora dos muros de Jerusalém. E muito interessante, em Hebreus, no capítulo 13, fala assim, Hebreus 13, no versículo 12: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Ou seja, o que é ser fora da porta? Aqui ele está falando de Jerusalém. Sim, ele padeceu também em Jerusalém, com as calúnias, tantas coisas, que as coisas boas que Jesus fez, a qual trouxe a salvação a nós, mas teve um preço. Ele padeceu. Por que ele não padeceu lá dentro? Porque a morte de cruz não foi dentro de Jerusalém, foi para fora dos muros de Jerusalém, fora da porta, para a salvação chegar a mim e a você. Porque Jesus veio para os judeus, mas na morte de cruz ele padeceu para fora da cidade, trazendo o que para você? A salvação, para mim e para você. Porque a salvação, Jesus veio para todos, né? Escolheu aquele povo, mas na salvação Jesus para fora do muro. E isso tocou muito no meu coração, porque Jesus é maravilhoso, ele dá oportunidade para todo mundo. Então muito forte, ele morreu para fora dos muros de Jerusalém. E achei muito interessante só que quando ele morreu, o corpo dele foi voltado para Jerusalém. Fizeram um túmulo ali. José de Arimateia pediu ao corpo a Pilatos, e ali ele envolveu com lenço, né? O corpo todinho com lenço, também um lenço no rosto, colocou no túmulo. E Jesus falou que ia ressuscitar ao terceiro dia. E ali ao terceiro dia, ali a Maria Madalena foi ali, antes que no começo eu falei em João 20, ela foi para ver se o mestre estava lá. Quando ela chegou, o corpo não estava mais lá. E ela foi correndo avisar os discípulos. Quem estava ali próximo era Pedro e João. Vamos meditar em João capítulo 20, versículo 3. Então Pedro saiu com outro discípulo, né, ao sepulcro, e os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais apressadamente ao sepulcro, seja João, e baixando viu-se no chão os lenços, todavia não entrou. Então ali saiu quem? Pedro e João. Quando viu Maria Madalena, falou assim: levaram o corpo do mestre, não sabemos onde que está. Aí Pedro e João já começaram uma grande corrida ali. Eles começaram a correr, mas João chegou primeiro, porém não entrou no túmulo. Ele viu ali os lenços, tudo no chão, mas não entrou. E logo quem vinha atrás? Pedro já chegou entrando. Aí ele viu que estavam os lenços lá no chão, viu também aquele avental que estava no lenço também no rosto de Jesus, dobradinho ali no canto. E as autoridades lá, eles começavam a questionar um com os outros: Jesus falou que vai ressuscitar, então envia homens lá para não acontecer isso na frente do túmulo.
Mas a Bíblia fala que um anjo desceu, abriu ali, tinha uma pedra grudada ali, tipo uma pedra, tipo uma porta ali, na frente daquele túmulo. Aí eles viram que Jesus já tinha sido ressuscitado, não estava mais o corpo, eles chamou uns homens e deu dinheiro, ó. Anuncia na cidade que Jesus, os discípulos roubou o corpo de Jesus, mas não tinha roubado. E como que os discípulos tinham roubado o corpo do mestre, sendo que você acha que eles iam tirar todo o lenço do corpo? Porque quando as pessoas morriam naquela época, eles colocavam lenço no corpo. No terceiro dia, os lenços iam grudar na pele ali, né? E depois ele tinha todo aquele lenço, deixar, e o lenço que estava no rosto ia dobrar certinho, né? Isso aí foi os homens que deu isso aí. Mas Jesus ressuscitou. Então ali quando Pedro e João saem naquela corrida, um chega primeiro, um chega depois. Mas os dois chegam, né? Você vê que Pedro chegou depois, mas entrou primeiro na bênção. Ali no túmulo ali, para ver se o mestre estava lá, mas o mestre já tinha ressuscitado. O mestre não estava ali mais. Então deixou os lenços, os aventais no chão lá, falando, ó, eu tô vivo, eu vivo. Por isso que Jesus falou para que buscai entre os mortos que vivem. Então ela foi buscar, o anjo falou, por que buscais entre os mortos que vivem, né? Porque o que vive não está entre os mortos. Teve um discípulo de Jesus, ele segue-me, ele falou, deixa eu enterrar meu pai. O pai dele não estava morto, mas ele queria esperar ali o sepultamento para depois servir ao Senhor. Jesus falou assim, deixa os mortos enterrar os mortos, vem tu e me segue, né? Muito forte essa palavra. Então aqui eles correram junto, e é uma corrida espiritual, né? E nessa corrida, o nosso alvo o quê? É a salvação. Essa corrida espiritual. Nosso alvo é a salvação em Cristo Jesus. E aqui ele padeceu para fora dos muros de Jerusalém, da porta, trazendo o que? A salvação para todos nós, trazendo a bênção para todos nós. E muito interessante que nessa corrida, Paulo também falou aqui, ó, em Hebreus 12, portanto nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixando todo o embaraço e todo o pecado que está tão de perto. Então nessa corrida espiritual vai ter impedimentos, embaraço, vai ter o pecado, e você vai ter que deixar tudo isso para seguir o alvo, a salvação, o prêmio. No caminho para a gente ser salvo, João Batista falou, se faz violência para entrar no reino do céu. O reino do céu que é tomado à força, se faz violência para entrar nele lá. Então aqui nessa corrida vai ter embaraço para tentar te afastar do alvo, que é o Senhor Jesus. Vai ter o pecado, e o pecado está longe não, ele está perto. Mas vamos ter que deixar de lado o embaraço. Vamos ter que deixar de lado a soberba, o engano, o que nos afasta da presença de Deus. Vamos ter que deixar. Não dá para nessa corrida, nesse caminho espiritual, no caminho que é o Senhor Jesus, não podemos levar o quê? As bagagens conosco, o quê? Porque essas bagagens do embaraço, do pecado, ela vai fazer um fardo pesado em nós e vai dificultar a caminhada. Por isso que muitos estão parando a caminhada, porque as pessoas levam um monte de coisa em si. O que? Leva problema, dificuldade. Por isso que a Bíblia fala, basta cada mal o seu dia. Você quer levar coisas do passado, colocar hoje no caminho que você está andando. Isso vai sobrecarregar você, você vai se sentir pesado. E nisso você não vai conseguir caminhar leve, né? Por isso que no meio da caminhada muitos não conseguem prosseguir, porque vai levando. Uma pessoa falou uma coisa de você, ano passado você está guardando no coração, né? Aconteceu algo atrás, não deu certo ali, e você vai amontoando no coração, na mente, e isso vai ficando pesado. E você vai, os olhos não vai conseguir enxergar o caminho direito, porque vai começando a ficar embaçado, ao ponto
Os olhos estão cegos espiritualmente, não cego físico, mas espiritualmente não vê o caminho. E por isso que nessa corrida tem que deixar embaixo de lado, porque está uma carreira proposta. Qual que está proposto a nós? O céu, a salvação. Né? Deus, ele propôs a nós o que? A salvação. Está proposto o que? Uma carreira ministerial. Então aqui fala, correndo com paciência. O que é essa paciência aqui? Você tem que esperar. Salmos 40 fala, esperei no Senhor com paciência. Não é esperar reclamando, esperar questionando, esperar murmurando, não. É esperar. O que é esperar? A Bíblia está falando, esperar orando, esperar louvando, esperar na obediência, esperar sacrificando, esperar no Senhor. Oh, glória! Sinta a presença de Deus aí. Está com doença, que a doença, a enfermidade saia agora do teu corpo. Seja livre agora e liberto, em nome de Jesus. Então aqui é tremendo, ó. Aí fala no 12:2, olhando para Jesus, né? O autor e consumador da fé, a qual pelo seu gozo que estava proposto, suportou a cruz, né? E se assentou à destra do trono de Deus. Então Jesus, ele estava proposto o que para ele? Para Jesus também? As bênçãos. O Pai deu o nome de Jesus acima de todo nome, para que todo nome confesse que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador. E aqui ele suportou a cruz, desprezou a afronta e se assentou à destra do trono de Deus. Você tem que suportar. Na caminhada, não adianta ser bonzinho. Você tem que ser o quê? Igual Josué e Caleb. Se Deus prometeu a terra, vamos vencer. Então você tem que suportar. Tem coisas que você tem que suportar. A Bíblia fala, amai uns aos outros. Mas o Senhor acabou de falar, suportai uns aos outros. Tem hora que você tem que suportar a bênção. Não é nem amar, porque você tem que amar com o amor de Cristo. Jesus falou, antigamente tinha um mandamento assim, amará o teu próximo como a ti mesmo. Mas se a pessoa não ama a si próprio, como é que vai amar o outro? Aí Jesus falou assim, amarás uns aos outros como assim eu vos amei. Agora com o amor de Cristo você tem que amar. Então Jesus suportou a cruz, desprezou a afronta. No caminho da caminhada, você vai ter que desprezar muitas coisas, não as pessoas, mas desprezar o que vai te atrapalhar no caminho, o caminho Jesus. Você vai ter que desprezar certas coisas, para não atrapalhar o seu alvo, a salvação. Então no caminho, eu vou ter que ir olhando para Jesus, os olhos em Cristo. Os olhos, porque Jesus, ele é o quê? O autor e consumador da fé. Nós, quando a gente olha para ele, a gente vê inspiração, que venceu, foi obediente ao Pai, o homem de oração, de obediência. O que Deus deu na mão dele, ele cumpriu a obra da redenção, salvação, curas, milagre, prodígio. Então aqui fala o quê? Olhando para Jesus, porque ele é a nossa confiança de salvação, porque ele venceu. E se nós olhar para Cristo, com o Espírito Santo dentro de nós, não tem como nós ser um crente, uma pessoa derrotada, não tem como. Vamos ser vencedores, mas para isso tem que olhar para Jesus, deixar os embaraços de lado. E algo interessante aqui, quando o Espírito Santo aqui tocou no meu coração para falar isso, que Jesus morreu para fora dos muros de Jerusalém, fora da porta. Aí, aqui está escrito em Hebreus 13, saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Saiamos fora do arraial. Por isso que Jesus, ele na morte de cruz, foi para fora dos muros de Jerusalém, trazendo o quê? Trazendo o que para mim e para você? Que Jerusalém é a base, é como um quartel. Tem um quartel ali, tem soldados, mas esses soldados estão para proteger a nação. Quando do Estado, ou tem ali os agentes para defender o que? A cidade. Mas Jesus morreu para fora, por quê? Mas depois ele voltou o corpo e fez ainda, em Atos capítulo 1, ele ficou ainda 40 dias pregando a palavra para os discípulos, ensinando a respeito do reino do céu. E aqui, tremendo, Jesus falou, saiamos do arraial, levando
seu vitupério, que é a palavra. Saiamos do arraial a Ele. Então, quando a gente faz uma caridade a uma pessoa, a gente ajuda uma pessoa e está fazendo a Deus. A Deus você está fazendo. Por isso Jerusalém, por isso Jesus falou assim, ide. Quando a gente está no ide, a gente está fazendo isso aqui, ó. Estamos saindo o quê? Do arraial. Mas vai voltar para o arraial. Não é para sair e não voltar mais, não é isso. Aqui está falando um lado espiritual de ganhar almas. Saiamos do arraial a Ele, a Jesus, levando o que é a palavra, levando a palavra da salvação, ajudando as pessoas. Então, quando a gente faz a Ele, né? Quando a gente faz uma pessoa, está fazendo a Deus. Quando a gente sai para evangelizar ou um tipo de trabalho fora do arraial, que é Jerusalém, a gente está fazendo a Deus. E também quando Jesus chamou o pai, Abraão é o pai da fé. Todos sabemos que Abraão ele é o pai da fé. E Gênesis 12, para encerrar, fala assim, ó. Deus também falou para Abraão, ó. Deus chama Abraão e faz uma promessa. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para uma terra que eu há de te mostrar. Olha que benção aqui, ó. Até Deus falou: Abraão, sai da tua terra para uma terra que eu há de te mostrar, né? Da tua parentela, da tua terra. Porque se ele fica ali, é o comodismo e é acostumar. Perigoso até perder a confiança em Deus, porque muitos daquela cidade onde que ele morava poderia colocar dúvidas no chamado dele, né? Poderia o diabo agir, que tem pessoas também muito bênção de Deus, mas tem gente que deixa ser levado pelo inimigo, e essas pessoas é um perigo, porque você fica dando ouvido para essas pessoas, que ela vai te afastar do foco de Deus, dos mistérios de Deus. Então Deus, sai da tua terra, da tua para uma terra que eu há de te mostrar. Deus está falando o que para ele? Isso aí já comparava o Senhor Jesus quando ele morreu para fora dos muros, levando a salvação no mundo todo. Por isso que Jesus falou assim: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder, e semeei testemunha em Samaria, em toda a Judéia, os confins da terra. É bênção. Vamos receber a virtude do Espírito Santo. Tem que ficar em Jerusalém, mas de Jerusalém, você é enviado. Você sai da sua casa é o arraial, sai para a igreja e volta. E recebe a bênção, recebe a vitória. E os que estão lá dentro, Deus vai enviando também para fora, para ganhando alma, porque estamos saindo a Ele. Não posso ficar parado. Então Deus falou: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu há de te mostrar. Tem coisas excelentes para ti. Eu tenho maravilhas para ti, Abraão. Só que se você ficar no comodismo, nada vai acontecer. Se você ficar aí no comodismo, no caminho que sou eu, levando ego, orgulho, porque isso, aquilo, outro, e o caminho vai dificultando. Então Deus não quer que o seu caminho se torne fardo pesado, porque Ele mesmo falou: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma. Então Jesus, ele não quer pôr fardo em você, ele tira o fardo, e o jugo dele é leve, mas o jugo do mal é pesado. O fardo de Satanás é pesado. Então, meus queridos, recebe a bênção de Deus. Você que é obreiro, abençoado de Deus, servo de Deus, né? O evangelho de Deus é assim. Jesus morreu para fora dos muros. É interessante, porque se ele morresse ali dentro, ia ser só para aquele departamento ali. Mas Jesus, não, eu vou padecer aqui dentro também de Jerusalém, vou curar, vou libertar, mas na parte do meu sangue, da minha vida todinha, é para fora do muro, para a salvação atingir nações. Para encerrar essa parte, e quando Jesus faz a promessa que para semear testemunho em vários lugares, os 4 cantos da terra, lá em Atos capítulo 8, depois que houve a morte de Filipe,
Saulo, que era Paulo, mas antes da convenção, Saulo viu na morte de Estevão. E ali começou uma grande perseguição na igreja. A Bíblia fala o quê? Uma perseguição de tal maneira que muitos começaram a se dispensar. Um começou para o lado, outro. Só os apóstolos que a Bíblia fala que ficou em Jerusalém, mas a igreja em si, os membros, começou a se dispensar. Porque houve uma perseguição de tal maneira, meu Deus, muitas coisas aconteceu ali. Uma perseguição muito grande. E o que aconteceu ali? Só os apóstolos ficou em Jerusalém. Mas ali Felipe foi para Samaria. Os que andavam dispersos, eles saíram do arraial. Que Deus permitiu uma luz para sair do arraial para levar o vitupério, a palavra. E os que saíam dispersos iam a Samaria. Felipe chegou em Samaria, curou, libertou pessoas em nome do Senhor. E houve uma grande alegria em Samaria. Porque se não houvesse aquela luta, ele estaria lá tudo em Jerusalém. Mas Deus falou que semeei testemunha nos confins da terra, Samaria e toda a Judéia. Então houve uma luta ali, lê lá depois. Em Atos capítulo 8 em diante, houve uma perseguição. Nisso os que saíram dispersos. Então foi Deus que permitiu. Porque se não houvesse perseguição, o evangelho só estava lá em Jerusalém. Só estava neles a palavra. Então Deus criou uma luta para o evangelho expandir. E você vê que hoje está no mundo todo. E chegou no Brasil também, muitos anos atrás, o evangelho. Graças àquela luta que teve. Tem que agradecer ainda que houve uma luta lá em Jerusalém. Muitos falam, não, mas tá havendo luta na igreja. Tem luta que é bênção, meu irmão. Tem uns que vai padecer, mas o outro vai ser beneficiado. Então Jesus, na morte de cruz dele, ele padeceu, sofreu, mas trouxe benefício para mim e para você, o que? A salvação, o poder de Deus. A oração, quando você ora, acontece milagre, maravilha, muito abençoado. Amém, irmão? Então Deus abençoe. Saiamos do arraial, levando a palavra. Amém? Não fique só para você em Jerusalém, não. Tem que dividir a semente. Ó, glória. Divide aí, meu irmão. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória, glória, glória.